Você está ouvindo o HealthCast, o podcast sobre gestão de saúde corporativa, seguros e tecnologia da UEL-B. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Desirê, Head de Marketing da UEL-B e host do HealthCast, o seu podcast de gestão de saúde corporativa, tecnologia e seguros. Estamos aqui gravando o nosso quarto episódio, da nossa primeira temporada, e hoje a gente vai falar de um tema um pouco polêmico, que tem gerado bastante dúvidas, não só na saúde, mas, enfim, para os beneficiários e para o Brasil no geral, Estou aqui hoje, com a Bárbara e com a Ana, que são especialistas aí no assunto. Muito obrigada, meninas, por topar aí o convite, para a gente falar um pouquinho hoje sobre o rol taxativo da ANS, que é um assunto que, enfim, está bastante em alta aí nos últimos dias, nas últimas semanas, na verdade, desde que começou de fato a ser discutido ali. E vou pedir primeiro, para a gente começar com vocês se apresentando, Então, Ana, conta um pouquinho. A Ana já é figurinha carimbada aqui no nosso podcast, e em todas as coisas que a gente faz, o webinar, enfim. Mas se apresenta aí para o pessoal que pode estar ouvindo a gente aí pela primeira vez. É verdade. Obrigada, estou bem feliz de estar aqui novamente. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Ana Luísa, eu sou especialista em gestão de saúde, mestre em economia da saúde e tecnologia e saúde, e também sou consultora na área de gestão de saúde. E na UEL-B sou responsável aqui pela nossa área de serviços na área de gestão de saúde também. Show, muito obrigada, Ana. Bárbara, fica à vontade aí para se apresentar para o pessoal, Obrigada, Desirê. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui hoje ao lado da Ana para falar desse assunto. Eu sou a Bárbara Bovonilk Viegani, sou advogada, especialista em Direito Médico e da Saúde, sou mestre em Bioética e atualmente advogo aí pelo Trajano Neto e Paciorni, que no escritório focado só na saúde. Então, esse assunto é o nosso dia a dia e eu estou muito feliz em poder contribuir aqui com vocês. Show, muito obrigada mesmo, por terem topado o convite aí. A gente sempre gosta de trazer gente mega competente, que entende muito dos assuntos, para a gente conseguir trazer informação aí para quem acompanha a gente, tá? Então, basicamente, hoje a gente vai falar do rol do ANS, mas vamos começar pelo começo, Então, o que é o rol do ANS, E qual que é a diferença, do rol exemplificativo, que era praticado, antes dessa decisão aí do STJ, e do rol taxativo, Enfim, que foi definido ali para os próximos meses, Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente, o que é esse rol e qual a diferença desses dois. Maravilha, então vamos começar pelo começo, O rol é uma lista elaborada pela ANS, que tem uma cobertura mínima obrigatória para um plano de saúde, para uma operadora fornecer para o beneficiário. Então, nessa lista a gente tem lá procedimentos, exames, tratamento, medicamento, tudo que o beneficiário pode ter acesso ou não de cobertura vai estar previsto nesse rol. Qual que é a grande mudança aqui? Primeiro que, atualmente, a gente teve uma alteração de como que esse rol é atualizado. Então, antigamente, até pouco tempo atrás, a gente tinha uma atualização a cada 2 anos. Para o direito, às vezes, não é muita coisa, mas para a saúde, 2 anos é muita coisa, A gente tem muita novidade em 2 anos e não dava para contar com essa atualização a cada 2 anos. Pior ainda durante a pandemia, que não teve uma atualização dentro dos 2 anos, a gente teve em 3 anos, então foi muita coisa. Atualmente, teve uma mudança na lei para atualizar o rol a cada 6 meses, então já facilitou um pouco para atualizar mesmo, Porque às vezes atualizava já meio desatualizado. E agora, a cada 6 meses, a gente consegue ter aí uma novidade maior no rol e um acesso maior para os beneficiários, o que também tem repercussão para a própria operadora, que tem que se adequar nesse período um pouco menor. Então, tem aí um pouco para os dois lados. Então, a gente entendendo que o rol é essa lista, vamos entender um pouco a diferença do que o STJ fez na vida aí dos beneficiários, dos mais de 49 milhões de beneficiários de plano de saúde que a gente tem hoje no Brasil. Então, antes dessa decisão histórica e do STJ, a operadora, ela reforçava essa ideia do rol taxativo já, mas o rol era considerado exemplificativo. Então, um rol mais abrangente, libera o que está prescrito pelo médico,
a opinião do médico assistente prevalece no rol exemplificativo. No rol taxativo, a gente engessa um pouco mais. A gente libera o que está exatamente nessa lista da ANS e é isso que é considerado pela operadora. Ela pode, a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso, ela pode liberar mais do que está, né, uma cobertura mínima. Pode ter mais coisas. Mas, a princípio, o rol taxativo é esse engessamento. Mas uma coisa que é importante a gente levar em conta, por essa decisão do STJ, é que não teve nenhuma redução de cobertura por conta dessa decisão, né? Nada mudou para os beneficiários atualmente. Quem tem uma cobertura já garantida por liminar, por sentença, vai continuar tendo acesso a esse tratamento. E um outro ponto que talvez seja aí muito mais da expertise da Ana do que meu, mas vou dar um pitaco, é a questão de que a saúde tem recursos que são finitos, tanto no público quanto no privado, e essa cobertura da saúde, ela não é ilimitada, né? Eu não posso ter tudo que eu quiser, e isso tem um custo, né? Assim como no SUS também tem as suas limitações, na saúde suplementar a gente também tem várias limitações aí que esbarram também na questão financeira. Bem legal. E qual que é o motivo, né, por trás dessa mudança e como que essa mudança vai impactar o ecossistema de saúde suplementar no geral, né? Olhando tanto para o lado da operadora, né, que acredito seja a principal beneficiada com essa decisão, né? Enfim, a gente sabe que existe uma motivação por trás disso, e também do lado do beneficiário, né? Como que isso vai impactar os usuários de plano de saúde, sejam ele coletivo, individual, familiar e tudo mais. Até pegando o gancho no que a Bárbara falou, realmente a saúde ela não tem preço, mas ela tem um custo e esse custo é bastante alto, né? Então, acho que a principal motivação é garantir esse equilíbrio econômico do sistema, como ela mesma disse, né? Tanto o SUS tem os seus cálculos para que ele se mantenha sustentável, a saúde suplementar também precisa, e também reduzir esse número grande de judicialização, né? Há muitos anos a gente vem acompanhando a crescente na judicialização para cobertura de procedimentos, às vezes até procedimentos experimentais, então trazer um pouco mais de segurança jurídica para as operadoras, mas também para o próprio beneficiário ter ciência, né? Puxa, eu contratei um plano, o custo é esse, e essas são as coberturas que eu tenho direito a partir do momento que eu o contrato. Pensando em como essa mudança impacta para o ecossistema, para as operadoras, certamente haverá mais clareza do que realmente pode ser liberado, e elas vão poder fazer uma previsão melhor do seu custo assistencial. Então, cobrir procedimentos além do rol gera um desequilíbrio nos custos das operadoras, porque elas estão acostumadas a precificar, né, ou seja, elas fazem o seu preço do plano de saúde com base nos procedimentos que devem ser cobertos, e que isso é calculado a partir do custo médio desses eventos e da frequência média dos procedimentos realizados por uma população. E isso é feito com os procedimentos previstos no rol, né? Então, uma vez que você faz uma previsão de custo para precificar e o teu custo ele sai daquilo que você tinha previsto, certamente existe um desequilíbrio grande. Então, com essa medida, espera-se que as operadoras tenham uma consistência na sua precificação e que isso não impacte em grandes reajustes futuros para os beneficiários. Além disso, elas vão começar a ter um pouco mais de segurança jurídica, tendo certeza de que aquela negativa feita para o beneficiário, ela está amparada e que daqui a um mês, por exemplo, não vai chegar uma liminar pedindo que essa cobertura seja feita. Para os beneficiários, certamente o impacto é maior, porque a gente vai começar a perceber uma negativa desses procedimentos fora do rol, e que hoje são judicializados, né? Então, quando eles são judicializados, eles têm uma grande chance de execução e cobertura pela operadora, então isso não deve mais ocorrer, porque as operadoras vão liberar somente aquilo que está no rol. E aquilo que está fora do rol, o beneficiário ou ele vai ter que pagar pelo procedimento, e normalmente a gente está falando de procedimentos mais custosos, o que vai inviabilizar talvez esse caminho por grande parte da população, ou realizar o procedimento pelo Sistema Único de Saúde, que certamente também tem as suas limitações. O impacto para o SUS deverá ser bastante grande, porque além da questão da mudança do rol, a gente já está vivendo um processo aí de desequilíbrio na nossa economia, então a gente já está vendo migração
de pessoas do plano de saúde, pessoa física, por exemplo, para o SUS, e isso pode aumentar também com a questão do rol taxativo. Provavelmente a gente vai ter um número maior de pessoas migrando para o SUS. Legal. E existem exceções desse rol taxativo, né? Porque a gente sabe que no exemplificativo a gente tinha várias exceções ali, era muito mais abrangente, né? No rol taxativo, existem exceções além do que está listado ali, de fato, no rol? Existem sim exceções. Uma coisa que é importante, né? Eu fiz um contrato, seja pessoa física, jurídica, eu posso negociar com a operadora uma cobertura ampliada, dependendo do tipo de diagnóstico, de tratamento. Dá para negociar um aditivo contratual para ter uma cobertura extra-rol, né? A gente sabe que às vezes é difícil, por exemplo, num contrato coletivo, em que a gente tem muitas vidas, mais de 1.000 vidas, às vezes, no mesmo contrato. Então, nessas apólices coletivas, talvez essa negociação seja mais difícil, mas é possível, primeiro, tentar negociar, né? A gente tem muitas vezes, assim, o paciente não quer fazer o tratamento na rede, mas o rol ali prevê que aquele tratamento é coberto, mas ele quer fazer com um médico específico fora da rede. Eventualmente, pode ter uma negociação, eu cubro o valor que eu cobriria na rede e o paciente paga a diferença. Então, a gente já tem casos assim, né? Nem sempre é possível, porque às vezes o paciente realmente não tem condição de pagar, mas a primeira exceção para essa taxatividade seria uma negociação. Uma outra opção seria considerar alguns aspectos para eu ter essa cobertura do que não está expressamente no rol. Então, se eu não tiver nenhum substituto terapêutico, se eu esgotei o que está no rol e eu não tenho outro tratamento, é possível pleitear, e aí muito provavelmente judicialmente, né, essa cobertura. Então, vai ser algo excepcional, né, mas também vai ter requisitos para que eu tenha essa cobertura extra-rol. Não pode ser um tratamento já expressamente recusado pela ANS, algo que não é legalmente considerado válido no Brasil, algo muito experimental, muito fora do que a gente tem de padrões. Se já é expressamente recusado pela ANS, não vou poder pedir isso. Até posso pedir, né? Porque judicialmente a gente pode pedir qualquer coisa. Agora, conseguir que daí é outra história, né? Tem que também, se eu estou pleiteando alguma coisa que não está no rol, eu tenho que ter uma comprovação científica de que aquele tratamento de fato faz sentido para o que eu tenho. Então, tem que ter uma eficácia comprovada, né? A medicina baseada em evidência aí, para a gente tentar comprovar esse caráter técnico do tratamento, fazendo sentido para o que a pessoa tem. Recomendação também de órgãos nacionais, internacionais, a gente tem aí Conitec, Natjus, então órgãos que são responsáveis, não fazem perícia especificamente, mas elaboram pareceres, ofícios que podem nortear aí essa recomendação mais técnica. E também tendo em conta recomendações de órgãos estrangeiros, então usar a expertise de quem já analisou esse tipo de tratamento e aí fazer uma comprovação bem robusta pode ser viável para pedir essa cobertura do que não está necessariamente no rol taxativo, né, nessa lista. Mas também, como a gente tem uma atualização mais regular do rol, pode ser que muita coisa a gente esteja brigando no começo e depois já esteja no rol em pouco tempo, né? O avanço acompanhando aí a medicina, então pode ser que a gente tenha isso resolvido mais rápido para o beneficiário. E esses critérios, né, de levar em conta a questão da especificidade do tratamento, a questão técnica, essa comprovação é muito parecida na saúde suplementar hoje com o que a gente tem de critério no próprio SUS. Então, para eu ter um tratamento liberado no SUS, o critério é esse, eu tenho que ter esgotado o protocolo do próprio SUS, eu tenho que ter uma comprovação científica, então a gente não está falando de nenhuma novidade, assim, não estamos aqui, não estamos inventando a roda de novo, a gente está falando de algo que segue um padrão, tanto no público quanto no privado. Legal. E a gente comentou um pouquinho também, né, sobre a judicialização da saúde. A gente sabe que era uma dor de cabeça muito grande, né, para a operadora, para a corretora, né, enfim, também às vezes acabava respingando alguma coisa. E eu queria entender, assim,
Primeiro, o que é a judicialização da saúde, né? É também importante a gente falar, né, para o pessoal que está ouvindo a gente. E se a tendência agora com o rol taxativo é ela aumentar, diminuir, se manter, né? Quais são as previsões do setor para a judicialização? Bom, então a judicialização é você não resolver administrativamente, você e a operadora, a tua empresa e a operadora, e levar isso para o Poder Judiciário para tentar ter resguardado esse tratamento que você quer. Mas a verdade é que o brasileiro, de uma forma geral, ele judicializa a briga com o vizinho, a batida de carro no trânsito, a gente tem uma tendência de não resolver as coisas, né, entre eu e você aqui e tentar já ter um terceiro que decida. Então, a gente tem um mercado aquecido, né? Principalmente na saúde, a judicialização da saúde, ela só aumenta, né? E aumenta, assim, de forma muito rápida. A gente tem dados do Conselho Nacional de Justiça e a cada tanto aumenta 100%, 130% a judicialização. Então, a gente tem uma tendência em levar para o judiciário. Essa é a primeira coisa. Eu acredito que com a questão do rol ser taxativo, a gente vai continuar tendo, mas talvez outros problemas que são levados para o judiciário. Então, a gente vai começar a discutir essa questão mais técnica dos tratamentos, porque o advogado vai dar um jeito, né, de tentar demonstrar para o juiz que aquele tratamento de fato faz sentido, que já esgotou, que está dentro da lista obrigatória, da lista mínima. E acho também que a gente vai ter uma tendência em trazer outros temas. Então, por exemplo, o reajuste que a Ana estava comentando ali, né? O reajuste seja o anual, seja por sinistralidade, ele tem uma previsão no contrato e ele vai se adaptando à medida que o plano é utilizado. Se eu tenho uma sinistralidade, né, uma utilização muito grande, eu seguro um pouco, passou de 70% ali, a gente já tem uma possibilidade de ter um reajuste. Então, eu acho que o judiciário ele vai começar a enfrentar novas questões. A judicialização, ela, infelizmente, é uma tendência que não vai se desfazer aí nos próximos anos. Mas eu acho que a gente vai ter novos temas. Essa questão também que a Ana comentou da migração para o SUS pode ser um motivo de judicialização na saúde pública. Se eu tenho menos beneficiários de plano de saúde que estão agora migrando só para o SUS, né? Porque, na verdade, no Brasil a gente pode usar os dois, a gente não é exclusivo só de um ou de outro, como em outros países. Então, talvez a gente tenha um aumento da judicialização por tratamentos no SUS, porque hoje, se o beneficiário a vida inteira utilizou o plano de saúde, nunca tratou nada, ele agora não tem condição de pagar um plano de saúde, ele vai bater lá no SUS, vai ter algo recusado, eventualmente, e pode, talvez, buscar o Poder Judiciário para tentar resolver isso. Então, eu acho que a gente vai ter maiores critérios nas decisões liminares, isso é uma coisa bem importante. A gente já vê uma tendência de principalmente alguns estados específicos em que a gente atua, uma tendência de ter mais critério mesmo para analisar, não é concedido assim, pediu, eu estou concedendo, já tem mais critério. A gente vê um interesse dos próprios magistrados em fazer cursos, participarem de eventos dentro da OAB. Então, a gente vê um caminho assim sendo percorrido por todos nós, né? Não só os advogados, mas os magistrados, de uma forma geral, pedindo esse auxílio dos órgãos que podem ali ajudar para ter um respaldo maior para suas decisões. E talvez um tema que justifique uma judicialização, mas que poderia ser preventivamente resolvido, seria uma preocupação das operadoras em entender as demandas dos beneficiários no sentido de explicar o que é um rol, explicar o que está coberto, explicar, eu vou negar isso porque não está coberto, mas eu tenho esse tratamento que poderiam servir para você. A questão da auditoria, né, também tentar chegar no beneficiário com uma informação um pouco mais adequada e não só ficar aquela queda de braço, mas eu quero porque o meu médico está pedindo, a operadora só nega porque tem os interesses dela. Não é bem assim, né? Existe um respaldo para negativo também. Então, eu acho que tudo isso vai acabar envolvendo a judicialização, mas aí com novidades também. Legal.
E a gente tem visto que, enfim, né, a elevação do custo de saúde no Brasil, especificamente dos planos de saúde, é recorde, né? A gente sabe, enfim, com a demanda represada, as questões da pandemia, a gente sabe que intensificou. Obviamente, a situação econômica do país reflete, né, de uma maneira geral. Então, a gente sabe que essa decisão ela tem, enfim, um embasamento muito voltado para controle de custos, né? Justamente para evitar que a gente tenha recordes de reajuste anual, né? Então, todo ano seja um novo recorde e isso seja insustentável, porque a gente sabe que também, enfim, a questão do reajuste impacta no número de beneficiários, né? Principalmente, né, olhando para beneficiários de plano familiar, individual e tudo mais, que acabam tendo impacto maior ali, né? E uma questão assim dessa mudança do rol, né? Qual que vai ser o impacto de custos para a operadora, né, com essa mudança? O que a gente sabe que existe, né, essa hipótese, essa ideia de que de fato vai ter um controle muito melhor, enfim, mas qual que vai ser o impacto previsto, né, pelo setor de saúde suplementar com a mudança? Então, na verdade, para a gente falar um pouquinho sobre esses impactos, é importante só a gente recordar um princípio básico que rege a operação de um plano de saúde ou de um seguro-saúde, que é o mutualismo, né? Então, você tem um grupo de pessoas em que umas vão gastar mais e outras vão gastar menos, e dessa forma todas contribuem para que todas possam ter acesso à saúde e aos procedimentos cobertos. Então, quando você precifica um produto sem limite de cobertura, né, que seria o caso de um rol exemplificativo e que é tão judicializado que você acaba cobrindo tudo que é pedido, né? Então, quando você tem essa precificação, que você não tem limite de cobertura e deve cobrir qualquer procedimento ou medicamento, torna inviável esse equilíbrio, porque de repente você tem várias pessoas pedindo esses procedimentos, esses medicamentos de alto custo, e o próprio mutualismo ele fica em xeque. Então, as operadoras, acho que o principal impacto aqui em termos de custo para as operadoras é na correta formulação do preço. Então, você sabe o quanto as pessoas vão gastar, com base, obviamente, no teu histórico de rede assistencial, do teu custo da tua rede, e na frequência de utilização da tua população, né? E isso, obviamente, varia dependendo do segmento da operadora, mas as operadoras, elas precificam com base nisso. Então, você tendo ciência do que você vai cobrir no próximo ano, certamente você consegue ajustar melhor o seu preço e não fazer o que a gente já vem acompanhando, como você mesma falou, né, Desirê, que a gente tem um preço e que, de repente, o custo assistencial daquele ano foi tão alto, claro que ele não é só impactado pela judicialização e coberturas extra-rol, mas ele tem um impacto significativo e os reajustes acabam sendo muito maiores do que o previsto. A gente não pode deixar esquecer de falar também que há anos a gente vem acompanhando a redução no número de operadoras de plano de saúde, né? E infelizmente e aí infelizmente eu digo porque eu também sou beneficiária de plano de saúde, né? Então, infelizmente, deixando os planos cobrindo procedimentos ilimitados, certamente vai fazer com que as outras operadoras que hoje ainda estão ativas encerrem as suas operações, e cada vez mais os beneficiários vão ficar reféns de poucas operações, de poucas operadoras de plano de saúde, e que vão ser cada vez mais custosas. Então, acho que o grande impacto em termos de custo, é essa adequação, ter uma maior previsibilidade do que eu vou gastar com a minha população nos próximos 12 meses e calcular o risco adequadamente e fazer um preço justo para a cobertura. E aproveitando só um pouquinho para falar o que a Bárbara tinha comentado sobre o impacto no Sistema Único de Saúde, acho que cabe a gente também reforçar aqui nesse fórum a importância da saúde suplementar, né? Então, quando a gente fala, puxa, eles devem cobrir tudo, o rol deve ser ilimitado, está ficando muito caro, a gente não pode esquecer que quase 50 milhões de pessoas hoje dependem da saúde suplementar, e que se essa operação não for mais viável, essa população também vai migrar para o SUS, e a gente vai ter também uma instabilidade no Sistema Único de Saúde, que muitas vezes já ocorre em algumas regiões do país. Então, é importante para nós, como usuários, ou ainda como cidadãos, que a gente tenha essa ciência da importância da saúde suplementar e que ela também precisa ser sustentável. Com certeza. Uma última pergunta, até não tinha comentado com vocês, assim, mas eu vi bastante gente questionando, que é se eu já estou em um tratamento, né, que foi definido lá pelo exemplificativo, como é que vai ser daqui para frente, né, se eu já estou inserido ali e tudo mais. E também uma outra coisa que levantaram olha, eu tenho um contrato com o plano de saúde que foi assinado nesses termos aqui, quando que muda para mim, sabe, na prática, sendo usuário?
Não sei, Ana, se você quer... Eu peguei vocês assim, de surpresa aí. O que eu acho que é importante deixar claro para quem tem um tratamento em curso é que nada mudou, né? A princípio está tudo sendo fornecido, inclusive a ANS tem feito movimentos para garantir a tranquilidade dos beneficiários, aí reforçando, está mantido, está seguro, inclusive nessa semana nós tivemos um comunicado da ANS para tratamentos, vou pegar aqui um que dá bastante polêmica, que é a questão das terapias para os pacientes com autismo. Então, veio um comunicado dizendo, tratamento de ABA, né, continua sendo fornecido, continua sendo liberado, quem está fazendo vai continuar fazendo. Então, é uma preocupação, acho que da própria ANS também, deixar os beneficiários tranquilos nesse sentido. Mas um pouco também pela falta de informação ou pelas informações meio truncadas que a gente tem recebido, né? Então, eu acho que é importante deixar também bem claro que nada mudou e que a operadora não vai poder simplesmente parar de atender, porque hoje nós temos uma decisão do STJ definindo o rol como taxativo. Exatamente, só para complementar, então, realmente, em relação ao tema rol taxativo e exemplificativo, até um dos motivos que a gente está aqui conversando hoje, é realmente passar um pouco mais de segurança para as pessoas em relação ao que e o que vai acontecer com esses beneficiários, né? Então, como as informações acabam sendo parciais ou a gente às vezes tem alguma dificuldade de entendimento, é importante deixar claro que as coberturas elas não mudam, né? Ninguém vai tirar procedimentos do rol que existe hoje, é muito pelo contrário, ele sendo a cada 6 meses, a chance de a gente ter novas coberturas sendo incorporadas no rol é maior, né? Como a Bárbara falou no início, antes a gente tinha a cada 2 anos, então era bastante moroso para quem aguardava, de repente, uma medicação ou algum outro procedimento para ser incorporado no rol. Então, nada muda, né? E é importante que as pessoas tenham essa ciência até para não levantarmos bandeiras a respeito, o rol é isso, a agência devia ter agido assim, o STJ não está certo. Então, assim, é importante a gente contextualizar todos os pontos de vista, tem o ponto de vista da operadora, tem o ponto de vista, né, de nós, beneficiários, mas ainda assim o objetivo principal é garantir essa segurança jurídica e o equilíbrio financeiro das operações. Com certeza, é até um ponto assim que o nosso objetivo é de fato informar as pessoas, né? As pessoas entenderem de fato qual é a diferença e tudo mais, até para a gente ter uma tranquilidade como usuário de plano de saúde também, né? Entender até que ponto vai ali, né, a nossa liberdade de procedimentos e tudo mais, e também isso faz parte de um grande ecossistema que a gente fala já há muito tempo, que é a questão de saúde no geral no Brasil, né? A gente sabe, enfim, que hoje a gente tem uma cultura até de saúde muito de tratar, né, de tratamento, do pós. Então, isso engloba muito também o que a gente fala sobre uma saúde preventiva, sabe? Ter mais... propagar saúde mesmo, né? Uma coisa até que a gente comentou no último episódio, que hoje a gente acaba tendo um plano muito mais de doença do que de saúde, né? Porque é um plano que trata e não previne. Então, não especificamente as operadoras, mas é uma mentalidade geral, né? Todo mundo vai no médico quando tá doente, né? Ninguém vai no médico para prevenir doenças. Então, também é algo aí que a gente tem bastante oportunidade, né, para mudar esse cenário nos próximos anos, para, de fato, o sistema de saúde geral, né, tanto público quanto privado, serem mais sustentáveis, né, e a gente também ter uma longevidade, enfim, um bem-estar muito maior na população, né. Então, assim, meninas, vou abrir para vocês fazerem as considerações finais de vocês, tá? E, de fato, só agradecer mesmo, porque é muito importante a gente ter esses momentos, né, de fato, compartilhar conhecimento e até tranquilizar as pessoas, né, sobre esse tema que, de fato, como a Bárbara bem pontuou, é muito polêmico e tudo mais. A questão, né, do tratamento das pessoas autistas foi uma das coisas que mais levantou bandeira, né, com o rol taxativo e tudo mais. Então, é legal a gente também tranquilizar as pessoas, né? Exato, eu acho que fica realmente a questão de clareza, de comunicação do que né? Então, acho que todas as partes precisam estar bem informadas, e mais para frente a gente vai perceber aí quais foram os impactos dessa alteração. Provavelmente a Bárbara, lá na ponta, atuando como advogada, vai perceber antes que nós, né, que analisamos os dados de saúde, os dados de custo com saúde, mas pegando um pouco do teu gancho, Desirê, realmente, se a gente soubesse, se a gente pensasse sempre o quão finitos são os recursos, talvez a gente repensasse a nossa própria forma de autocuidado, né?
Queria agradecer também a Bárbara por ter participado aqui conosco, foi um prazer a gente ter tido esse momento para discutir um pouquinho esse tema aí tão relevante no momento da saúde suplementar. Obrigada, meninas. E até pegando esse gancho aí da Desirê e da fala da Ana, a gente observou uma tendência de aumento de contratação de plano de saúde com esse boom da pandemia. Então, em 2019 para frente, a gente teve um aumento de contratação e, além disso, uma tendência de pessoas de 59 mais contratando. Então, uma preocupação aí com esse estar doente, né, e não tanto essa coisa preventiva. Então, estourou a pandemia, as pessoas correram contratar e, principalmente, já mais com uma faixa etária um pouco mais alta e justamente se preocupando. Então, a gente vê uma tendência aí do brasileiro em buscar essa ajuda e com certeza, essa discussão do rol, ela não é taxativa, né? Ela vai se perpetuar aí por muito tempo e a gente vai observar o judiciário junto com a ANS, junto com toda essa questão econômica dessas operações todas, caminhando aí para tentar chegar num meio termo, né, para os beneficiários, para as operadoras. Eu também sou beneficiária e às vezes não sei o que está coberto, então assim, a gente está inserido nesse meio e às vezes não sabe mesmo. Então, por isso, trazer uma informação de qualidade, uma informação correta é importante também para quem está nos ouvindo aí. E eu agradeço muito o convite e espero poder participar de novo aí, porque eu adorei. Muito obrigada. Com certeza, será nossa convidada aí para os próximos podcasts, né, Desirê? Com toda certeza. Não é um assunto que termina aqui, né? Não é em 30 minutos que a gente discute algo que vem sendo discutido há meses e, obviamente, vai ter muito desdobramento ainda para frente, né? Mas, enfim, reforço o agradecimento, tá, Bárbara? Muito show aí, compartilhar todo o seu conhecimento com a gente. A Ana, enfim, também sempre tem muito a nos ensinar em todos os nossos momentos. Então, super agradeço vocês, tá? E, enfim, me coloco à disposição aí de vocês para o que precisar e teremos novos momentos aí, tá bom? Então, fechado. Muito obrigada, meninas, e até o próximo episódio. Obrigada. Tchau, tchau. Você ouviu o HealthCast, seu podcast de gestão de saúde corporativa, tecnologia e seguros. Compartilhe nas suas redes sociais e continue acompanhando para não perder os próximos episódios. Até a próxima!